Nuguashimane Muhuluki wa Jesus. Ananzambi mushaulu Yadolele mumasha Azakwile gibikadi Baniye umuzaya Kaniya ikwatetesu Aniruka jinake Bakashinga Bandiya Shimokeche Nakeshile muirezu Gabolele mwikushi Monepe muikulula Wadubile mwenduwe Omoda tiga itoshi Wene wake jimune Ujang yasi eka Buka jata dirake Mudia jipitite Jesus wangi solope Wangamata Yesusi wakikula motoyo Pangole kusima wangi Makoni mawe Onde kalu badayami Bukadimi dikushe If you want to make a full-time income from home working part-time, you need to know this one concept because there is a new and better way.
Inganauzela, Nikana kubanga bondadie, Inganauzela, bondadie ya ingana, momandingi umeye, akweto bongongo asodenia, uniye yo promesa ye, undiliseye, Gana, 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 uzela, Mikana kubanga bondadie, Gana uzela, Gana, Gana, Gana uzela, Mikana kubanga bondadie, Gana uzela, uzela. Eyengana Povo do Are Deus you owed thousands in Altíssimo. car finance compensation? Find out now in 60 Ora, seconds. vocês If you took out a publicidades. car finance, Fora publicidades. Povo do Deus Altíssimo, bom dia a todos. Que o Senhor nos possa abençoar nesta manhã de domingo. São agora 10h26. Vamos ter o privilégio de termos o nosso culto solene diário. Pois que nosso apóstolo está de viagem, temos o nosso jovem que está lá a pregar em Luanda, na cidade de Colibengo, e nós vamos transmitir também essa mensagem aqui para todo o povo de Deus. Irmãos, nós somos o quê? Nós somos o grupo apostólico da palavra de transformação e reconciliação com Deus. Estamos aqui para ministrar a palavra de Deus e cumprir Marcos 16:15, ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado, esse será salvo, e quem não crer será condenado. Apenas isso. Segundo paralelo a esse, do que temos que fazer é ajudar oprimidos, órfãos, viúvas. É o trabalho da igreja, irmãos, e é isso que nós temos todo o prazer de fazer. Nosso ministério é um ministério novo, tem apenas 8 anos, e nós vamos fazer tudo que Deus possa nos orientar. Só pela palavra de Deus nós vamos nos manter, nada mais do que isso, estudando a palavra de Deus e nos enchendo do poder do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Irmãos, vamos continuar a partilhar essa mensagem, por favor. Continuem vocês aí a partilhar, que eu também aqui estou a partilhar. Temos alguns anúncios para vos dar ainda mais, mas vamos no louvor por enquanto. Sejam todos bem-vindos. Vamos então partilhar essa mensagem com todos os demais, ok?
Tula, Mkulu wa Afrika, Mkulu wa Afrika, Mkulu wa Angola, Mkulu wa Angola, Mkulu wa Rwanda, Mkulu wa Rwanda. Oh la la ngojeso, ngojeso, hey, la ngojeso, la ngojeso,
Povo do Deus Altíssimo, mais uma vez, bom dia a todos. Que Deus nos possa abençoar nesta manhã de domingo. Vamos partilhar essa mensagem com todos, meus irmãos, os quantos mais vocês puderem aí. Money that comes has definitely changed and improved the way we work. Trabalhar, vocês calem-se, publicitários. O quanto podemos publicitar isso para os nossos amigos, todos os que estão na nossa lista, irmãos, vamos fazê-los com que eles possam estar conosco também. Nós somos então o Ministério Apostólico da Palavra Transformação e Reconciliação com Deus. Temos a nossa igreja que está estabelecida em Angola, na cidade de Luanda, capital de Angola, e mais precisamente em Colibengo. Aí estamos a fazer o crescimento da igreja de raiz. Estamos a construir o nosso templo pouco a pouco e vamos lá chegar. Então, neste âmbito da construção do templo, irmãos, nós estamos a levantar o programa dos 300, os quais são exemplo dos soldados de Gedeão, dos quais vão à frente da batalha. Nós somos o grupo que vamos ficar à frente desse ministério para levantar o ministério em todos os aspectos, seja para a construção do templo, viagens apostólicas, e tudo quanto mais temos como responsabilidade como igreja. Então, nosso apóstolo Antônio Casamaior suscita a todos que de coração voluntário queiram desejar participar nesse ministério e ficar à frente de batalha. Nós vamos ser os que vamos responder por tudo com dízimos e ofertas apenas. E, obviamente, quem tiver mais coisas para oferecer e dar ao ministério, seja tudo bem-vindo. Mas a verdade é que unicamente dízimos e ofertas nos é requisitado por Deus para podermos trabalhar no ministério evangélico. Nosso trabalho, irmãos, é levar a palavra de Deus a todo mundo. Nós somos o ministério da palavra de transformação, pois que é a palavra de Deus que nos transforma. Quando ela chega até nós, ela vai fazer o seu trabalho de transformação do nosso ser. Ainda que estejamos incutidos num vício, num mau hábito e tudo quanto mais, dentro do pecado, esta palavra tem poder, que é o poder do Deus Criador para limpar, corrigir tudo o que está errado em nós. Também somos o ministério de reconciliação para rebuscarmos, trazermos todas as pessoas que uma vez já gostaram de estar com Cristo, provaram o amor de Cristo, mas por alguma deficiência, disputa pastoral ou com alguma fofoca na igreja, saíram e estão fora da proteção divina. Então, a esses também vamos buscar, vamos convidar a todos de virem. Irmãos, nós temos média de 34 mil religiões. Eu não sei porquê, mas acho que é mais por ganância humana, cada um quer ser mestre, na verdade. Eu cá não quero ser nada, quero pregar a palavra de Deus, na verdade, e nada mais. Não tenho ambição de pedir dinheiro, de querer dinheiro da igreja, não. Nosso âmbito único é fazer com que a igreja seja uma igreja vibrante, que tenha a palavra de Deus, tenha edificação, tenha libertação, porque muita gente sofre, irmãos. Há muitas famílias que estão a sofrer. E a igreja é um método pelo qual Deus usa para restabelecer tanto a calma, como a paz, como a saúde, como tudo. A igreja tem esse papel. Quanto menos o Estado não dá apoio, a igreja tem que apoiar. Então é nisso que nós precisamos saber qual é o nosso trabalho na verdade. A Bíblia diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, quem crer, unicamente quem crer e for batizado, esse será salvo. Quantos demais
serão condenados, né? Porque quando a gente não aceita a palavra de Deus, não vai haver fluência, não vai haver poder espiritual para poder salvar a pessoa e ela vai ser uma das deixadas para trás. Ora, eu não quero ficar aqui porque se vocês olharem para o Apocalipse, é tremendo aquilo que vai acontecer. Ora, muita gente diz a palavra de Deus, não aconteceu, não vai acontecer, mas a razão é que nós temos coisas aí que estão, na verdade, a falar de realidades que já passaram, então nós não podemos negligenciar a palavra de Deus. Se temos o Coliseu Romano, temos a cidade de Sodoma e Gomorra ainda hoje para visitar, aquele mar, como é que se diz? O Mar Morto, que lá teve maldição por causa daquela mulher que se virou em estátua de sal. Temos tudo o que é para a gente poder ver a verdade daquilo que a Bíblia fala. Há quem não crê a Bíblia, eu acredito que tenho metade de razão, não dou toda a razão, pois que quando nós vemos Deus já anunciar ao profeta Daniel de que vai haver uma mudança dos tempos e da lei, nós sabemos que o inimigo vai tocar para que a igreja não prospere. Mas sendo assim, de Gênesis ao Apocalipse, eu quero dizer a vocês que é a palavra de Deus, é aquilo que a Bíblia nos ensina, é a vinda maravilhosa de Jesus. Na verdade, o grande mistério foi a vinda de Jesus no Antigo Testamento. Quando chegamos no Novo Testamento, é a narrativa de tudo quanto Jesus fez e falou. Então é bom que nós possamos aprender o que é que Jesus foi, o que é que nós fizemos para garantir a nossa salvação, porque Ele já deu a garantia da nossa salvação. Então hoje nós vamos ver o preço da nossa salvação, coisa que é muito importante nós podermos reconhecer isso. Só por méritos de Jesus ter morrido na cruz do Calvário, nós podemos ser salvos. Igreja, nós somos a igreja Ipajoc, Igreja Apóstolo Paulo de Jesus Cristo, e estamos situados na cidade de Luanda, capital de Angola, em Colibengo. Esse ministério é um ministério remanescente, nós não somos religiosos. Há quem queira nos pôr como religiosos, mas eu não sei que religião não é nada para nós, sinceramente, porque a religião mata. Nós vemos várias igrejas que estão religiosas e porquanto não têm fervor, não têm palavra e as pessoas perecem lá dentro. Então, nós não queremos essa religião, queremos fé. Fé é aquilo que a gente não sabe, porque Deus é espírito, importa que nós o adoremos em espírito, que é em poder e em verdade. Ora, o poder vem da palavra de Deus e a verdade é porque Deus é a verdade. Não há verdade fora de Deus. Eu rejeito, irmãos, de ler qualquer livro fora da Bíblia, porque a Bíblia está cheia de sabedoria. Por que eu vou buscar lá fora? Não há razão de nós irmos buscar informação lá fora, pois que a Bíblia nos ensina quem é o Deus Supremo, quem é Jesus, o qual foi enviado por cada um de nós, e quem é o poder do Espírito Santo. É a palavra de Deus que nós temos, segundo Apocalipse 19. Então, que razão temos nós de procurar livros apócrifos e Googles e tudo quanto mais? A nossa mente vai se encher de dúvida e depois vamos perder a alva. Ora, vamos ouvir mais um louvor. Continua aí desse lado a partilhar, irmãos. E vamos ouvir um maravilhoso louvor aqui outra vez. Aí vai o nosso louvor. Enquanto isso, continua a partilhar. Sirva, sei que estás aí. Seja bem-vindo, meu irmão. Eu sou engalanho, mudulumu. Eu sou nibaza, mumwenyu wali, ikalemwene, uyuki sango. Mas Jesus Cristo, eu sou Ibanza,
Analyze this budget report and tell. Ora, bom dia mais uma vez a todos vocês que estão a chegar. Fátima Diallo, welcome, seja bem-vinda. Nós estamos aqui, queridos irmãos, para mais uma vez partilharmos a palavra de Deus. Vamos dar continuidade ao louvor e vamos começar pelas 11 horas. O nosso culto solene. Vamos abordar o sujeito da nossa salvação. Que preço é que Deus pagou? Que preço é que Deus fez para que nós possamos ser salvos? Na verdade, é isso que nós vamos abordar hoje. Vamos ouvir aqui mais um louvor lindo. Deixa eu ver aqui, Jerusalém. Jerusalém. É para aí onde nós queremos ir, irmãos. Deixa eu aqui se abraçar. Continuem do outro lado a partilhar a mensagem, por favor, com todos os que vocês puderem. E pelas 11 horas vamos começar o nosso culto solene. O trono, morada de Deus, céu da cidade, Jerusalém, sua luz brilhava como cristal, tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida, sem ele viu. Eu quero ir pra esse lugar, Jerusalém. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus.
de luz. João viu os santos louvando ao Senhor. Digno é o Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite, nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei e no lar de paz eu morarei. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Jerusalém. Vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu Mestre Jesus. Vou descansar às margens do rio, na cidade de luz. Vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu Mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade de luz. Jerusalém, oh Jerusalém, cidade de luz. Jerusalém. Yes! Povo do Deus Altíssimo, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso culto solene. Temos um especial hoje, irmãos. Está aqui um hino maravilhoso que eu quero cantar para vocês. Brando qual coro celeste. Mas enquanto não, vocês continuem a partilhar aí. Vamos começar logo depois desse hino. Vamos então dar o início do nosso culto solene. Irmãos, é um prazer ter-vos aqui, todos vocês. Continuem a partilhar essa mensagem. Seria bom que todo mundo pudesse estar presente, mas sei que nosso apóstolo Antônio Casamaior está de viagem, não sei se está a pregar, se não, mas ele deu recomendação que estaria lá alguém diferente, um outro jovem que pregaria hoje. Então nós vamos continuar aqui, deste lado, a pregar o Evangelho a todo mundo. Quem crer, unicamente quem crer e for batizado, este será salvo. Irmãos, nós estamos aqui para fazer o quê, na verdade? Como Igreja Apóstolo Paulo de Jesus Cristo, nós temos um trabalho de evangelização. Essa evangelização é mundial.
Agradecermos o TikTok, porque agora com o TikTok já não estamos em 4 paredes, irmãos, estamos nos 4 cantos da terra. Isso é maravilhoso, porque a nossa mensagem pode chegar em todo lugar. O trabalho que cada um de vocês pode fazer, igual a meu aqui deste lado, é clicar no vosso telemóvel e partilhar essa mensagem com todos os vossos entes queridos, e assim todos nós podemos ter direito à salvação eterna. Vamos ouvir esse maravilhoso louvor, vamos orar e vamos iniciar o nosso culto solene, pois que agora faltam 4 minutos para as 11. Brando qual coro celeste. Brando qual coro celeste, vem-nos de longe o rumor, voz de suspiro e de alento, voz amoráveis de Deus. Eia que após tempestade vem abundância embalar ao coração perturbado, dando-lhe calma sem par. Oh, doce voz que me vem embalar meu coração, vem Senhor confortar. Se no crepúsculo da tarde podes adiante enxugar lá no profundo das trevas, vais ver a estrela brilhar. Se vindo as trevas da noite, sens porventura temor, não desanimes que logo há de brilhar o alvo. Oh, doce voz que me vem embalar meu coração, vem Senhor confortar. E se nas lutas da vida, entre tristezas e dor, há de raiar novo dia, cheio de luz e dulçor, eternamente com Cristo vamos a paz desfrutar e alegria perene hemos de ter lá no lar. Oh, doce voz que me vem embalar meu coração, vem Senhor confortar. E que maravilhoso louvor. Continuem a partilhar, meus irmãos. Vamos, breve virá para dar o pontapé de entrada ao culto solene. Breve virá é um hino que fala-nos da vinda maravilhosa de Jesus. Irmãos, é esse louvor
que nós vamos ter que esperar Jesus, na verdade, em grande glória. Breve virá. Aqui vai. Isso. Vai aqui o nosso louvor, publicidades não, vocês não são bem-vindos aqui. Fora. Os publicitários estão sempre aqui, meus irmãos. Não nos deixam, hein? Breve virá. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Vinde as nações e depressa anunciai, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, as novas cantai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Montes e vales o som ecoai, breve Jesus voltará. Ondas do mar a canção entoai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Guerras e fomes estão a entender, breve Jesus voltará. Graves sinais já nos fazem saber, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela tua santa presença. Para juntos podermos ouvir a tua palavra, Pai. A tua palavra é a verdade, é ela que nos liberta, nos lava, nos purifica e nela nós queremos obter a salvação eterna. Pai, por essa razão estamos aqui. Perdoa, Pai Santo, todos os nossos pecados e faltas. E conosco aqui nesta live, todos juntos, queremos trazer nossos filhos, onde quer que eles estejam, nossos familiares, ao redor do mundo, onde quer que eles estejam, tanto como os nossos amigos também, em todo o canto desse mundo, que tu possas nos abençoar, Pai, e te suplico que tu derrames o Espírito Santo em cada coração agora neste momento, retém a nossa atenção e faz com que nós possamos andar pela tua palavra. Pai Santo, eu me entrego nas tuas mãos, me esvazio desde agora para que sejas tu a falar a tua palavra através da minha boca, pelo poder do Espírito Santo. Te louvamos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela vossa presença, queridos irmãos e amigos. Nós vamos hoje abordar o sujeito da nossa salvação. O que é que se passou lá no início? O que é que tivemos como problema lá na criação? O que é que aconteceu com a raça humana? O que é que foi que Deus fez? O que é que o homem fez? Vamos iniciar para a palavra de Deus em João 3, versículos 16. João 3, versículos 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ficar aqui, igreja.
este versículo, o que é que nós podemos entender aqui? Para nós podermos entender esse versículo, irmãos, temos que voltar lá todo atrás, na criação, e descobrir o que é que na verdade se passou lá no início. Irmãos, Deus planeou a criação da raça humana, mas antes de os criar, ele engendrou o plano da salvação. O Espírito de profecia diz que Deus, juntamente com o Espírito Santo, Jesus Cristo, eles sentaram e tomaram uma decisão de saber como fariam essa coisa. Como poderem pôr a raça humana dentro do planeta Terra. E houve um plano feito por Deus. Perdão, igreja. Ora, quando Deus pensa na criação, ele vai como um arquiteto planear no papel, ele vai fazer um rascunho, vai tomar uma decisão e já vai planificar, acaso a raça humana falhe, ele vai planificar a nossa salvação. E assim foi. Deus tomou uma decisão junto com o seu poder, o Espírito Santo, Jesus Cristo, e criaram a raça humana. Quando eles criaram a raça humana, obviamente que ele criou segundo a sua imagem e semelhança. Deus, o Todo-Poderoso, fez-nos semelhante a ele em que maneira? Não na força física, nem corporal. Nós não somos igual a Deus fisicamente, irmãos, porque Deus... Nós temos que ver que Deus é maravilhoso, mas é tão grande, tão poderoso. Aí que nós vamos apanhar, João 4:24 diz, Deus é Espírito, Deus é poder. Um poder do qual nós não podemos nada comparar do que existe aqui no planeta Terra. Ele é poderoso. E se Deus é um Deus Espírito, é um Deus poderoso, então Ele quer que nós, o que o adoremos também em poder, usando a sua palavra e na verdade. Ora, não há verdade fora de Deus, igreja, não há verdade fora de Jesus Cristo, não há verdade fora da sua palavra. A palavra de Deus é a verdade. Jesus, o qual vem morrer por cada um de nós na cruz do Calvário, é a verdade. Deus, o Criador dos céus e da terra, é a verdade. Fora disso, vocês não encontrarão verdade em lugar nenhum. O que podem mais fazer é trazer confusão na vossa mente e não busquem lá fora. A verdade, irmãos, está nos textos bíblicos. O próprio Jesus já usou. Jesus, quando veio nesse planeta, só tinha o Antigo Testamento. A compilação do Novo Testamento é o resumido daquilo que Jesus viveu, do que os discípulos viveram, eles viram e ouviram e também foram inspirados por Deus para escreverem algum dos outros livros que nós encontramos no Novo Testamento. Os primeiros livros, 5 pentateucos do Velho Testamento, Deus permitiu unicamente a Moisés, levando ele pelo Monte Sinai, ele deu a história da criação, da qual nós vemos até hoje aquilo que está lá. Ora, esses 5 primeiros livros, dos quais foram orientados por Deus, diz a Bíblia que Moisés foi lá para a montanha, depois de ter matado um egípcio lá no trono de Faraó, ele saiu do Egito e foi se esconder lá em Madian. Madian tinha lá Jetro, seu amigo, que já era pastor daquele lugar e conhecia bem a Deus e fazia a vontade de Deus. Então Moisés vai ser aconselhado por Jetro de não poder subir a montanha de onde ele estava a ver aquela sarça ardente. E Jetro, por tudo que lhe tenha aconselhado, ele tinha o objetivo, Moisés, de querer saber quem é esse Deus tão poderoso. Se tem alguém maior que Faraó. Naquela altura, irmãos, Faraó era como os Estados Unidos da América hoje.
era o líder de várias nações da terra. Tinha muito poder, do qual tinha toda a raça judeia escrava ali. Inclusive a mãe, irmão e a irmã de Moisés também estavam lá escravos. E Moisés não gostava dessa situação. Então, ele foi se aproximar da montanha, mas Jetro lhe tinha aconselhado que todo animal, todo homem que tentou subir aquela montanha, tinha morrido. Mas Moisés disse, se alguém, na verdade, maior que o meu chefe, mais poderoso, eu quero saber quem é esse Deus. E Moisés, irmãos, foi lá com aquela... Vocês sabem que Moisés foi criado ali no espaço egípcio. Ele foi treinado para ser o sucessor do grande império do Egito. Acontece que um certo dia ele viu um egípcio maltratar um hebreu e ele acabou por matar esse egípcio e fugiu para Madian. Daí ele vai ter esse encontro com Deus. Moisés vai parar 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. Moisés não levou comida. Moisés não levou água. Ele foi lá e manteve-se lá durante 40 dias. É o tempo do que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. 5 primeiros Pentateucos dentro da Bíblia foram escritos por Moisés, revelados diretamente do próprio Criador. Ora, se alguém duvida disso, tem que se ver outra coisa, que não podemos aceitar nada sem fé. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Há aqui jovens, talvez, que queiram ir pela ciência, tecnologia, pelo Google, livros apócrifos, tudo isso. Vamos dizer que seja importante também o conhecimento exterior. Mas eu vos aconselho, pela palavra de Deus, que não façam tal asneira. Porque milhares de jovens estão a sair por causa desse problema. Quando Deus cria nossos primeiros pais e irmãos, Ele vai ter a mesma preocupação. Dizendo aos nossos pais, vocês têm agora aqui 2 árvores no meio do jardim do Éden, podem comer de tudo, façam tudo o que vocês querem, mas aqui não toquem nessa árvore do conhecimento do bem e do mal e na árvore da vida eterna, não se aproximem delas, nem toquem nelas. Porque no dia em que vocês se aproximarem e tocarem, vocês morrerão. Ora, Deus estabeleceu regras aí. Mas acontece que nossos primeiros pais desobedeceram as regras de Deus. Consequência disso, acarretaram toda a imoralidade, pecado, tudo que é mal no planeta Terra. Literalmente, Satanás foi dado de bandeja o poder do planeta Terra, o qual Deus deu a Adão e Eva para gestão, para controle de tudo quanto existe nesse planeta. Agora, Adão e Eva vão entregar de bandeja tudo quanto é aqui no planeta Terra. Por isso, Satanás, quando chega a parte de Jesus ser batizado, ele vai ser permitido por Deus ir ter com Satanás no deserto para que ele fosse tentado. Do mesmo jeito que Adão e Eva foram tentados, irmão, Jesus também foi tentado. E aí, por que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser testado? Para que ele possa ter forças para ir até a crucificação. Satanás sempre tentou Jesus desde a barriga da sua mãe. Antes que Jesus nasça no nosso planeta, tinha feito um decreto para eliminarem todos aqueles que viriam como salvadores desse planeta. E no quarto império mortal e feroz, do que a Bíblia fala, o Império Romano, eles perseguiram Jesus, mesmo estando ele na barriga de sua mãe. Ora, ninguém podia entender o porquê que se matou tanta criança. Tanta criança foi morta só pelo que Herodes sabia que Jesus era o Salvador que viria para o mundo para libertar o mundo. E isso o Império Romano não gostou. Então houve um decreto para que matassem das crianças todas de 0 a 2 anos. Todas as crianças macho, o que era homem, tinha que morrer. E assim foi.
Quando Maria e José deram conta dessa situação, pegaram no menino, fugiram para o Egito. Naquela hora, o Egito já tinha um outro líder, já estava a ver outra situação, Faraó já estava mais calmo também, e então nós vimos que Jesus fugiu durante um tempo no Egito. Quando Jesus volta, foi na morte do rei ou do líder lá de Roma. Então Herodes deixou de viver. Foi assim que Maria voltou com Jesus. E José também voltaram para Jerusalém. Daí Jesus começou, crescendo ali, começou seu ministério muito jovem. Muito jovem, Deus levava a que ele fosse conversar com os pastores da igreja e estavam todos ali a ouvir Jesus. Até que Jesus chega a um certo ponto que vai criar 12 discípulos para o seguirem e vai dar instrução durante 3 anos e meio. Portanto, quando nós vemos tudo isso, Jesus é aquele que é no plano da salvação, o que nós encontramos em João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, essa mensagem é para que nós possamos entender que quando a raça humana peca, primeiros pais, Adão e Eva, diz que a Bíblia que o salário do pecado é a morte. Ora, quando eles pecam, nós temos dentro do planeta Terra o fenômeno da morte. Nós já estudamos o fenômeno da morte, mas dizer que tudo aconteceu depois do pecado. A inimizade da raça humana para com Deus começou ali quando Eva e Adão e Eva desobedecem os regulamentos de Deus. Então, a desobediência às leis de Deus é o pecado no mundo. E isso nos separa do Deus Criador. Pois que se a raça humana está separada, agora Deus já tinha engendrado o plano da salvação, vai ficar a promessa durante pendente muitos anos. E Adão e Eva vão ser orientados a se multiplicarem. E a multiplicação se começou a fazer com Caim, o primeiro filho. E logo aí depois veio Abel. Esses 2 irmãos vão à batalha e só aí naquele momento, quando Caim mata o seu irmão, então Adão e Eva vão sentir o peso da morte física na realidade. Quando Deus falou para Adão e Eva que certamente morreriam, eles tocaram na árvore da vida e não se sentiram mortos, mas sentiram que a glória de Deus, que Deus os tinha revestido, Deus não criou roupa para eles, estavam revestidos da glória de Deus e essa glória sistematicamente caiu. Ora, Adão e Eva viram-se nus e tiveram vergonha do Criador. E aí Deus vai dizer com eles quem lhes deu autorização de saberem que estavam nus. Deus diz, eu não vos disse que estavam nus. Como é que vocês agora notaram que estão nus? Mexeram vocês da árvore que eu vos disse para não mexer? E aí foi o que Deus depois teve que pronunciar justiça. Embora nosso Deus é um Deus de amor, irmãos, ele é um Deus de justiça também. E a justiça de Deus começou a se fazer sentir ali. Maldição para os homens, maldição para as mulheres, maldição para a serpente e maldição para a própria terra. Ora, a terra foi amaldiçoada por causa do homem, por causa do pecado que engendrou no planeta Terra. A mulher foi amaldiçoada com dores de parto. O homem foi amaldiçoado no cultivar da terra e até a terra também amaldiçoada porque vão crescer cardos e espinhos. Não vai dar mais a força. A terra que tinha muita coisa que vinha em grande quantidade e vinha em grande, como se diz, em grande tamanho, a terra vai começar a perder força de tudo quanto teria que crescer no solo. E isso são todos os problemas que nós começamos a ver do princípio ao fim. Bem que Adão e Eva não tinham morrido logo ao tocar na fruta, mas eles sentiram que estavam nus, pois que eles perderam a glória de Deus.
E quando nós perdemos a glória de Deus, irmãos, estamos certos de que quem vai estar a nos abraçar vai ser o grande inimigo de Deus e nosso inimigo também. Todas as vezes que a raça humana, qualquer um de nós falhar, nós estamos a deixar portas abertas para que Satanás entre e faça a sua festa. Ele vai trazer muito problema no nosso viver. E assim foi. Mas levaram anos. A primeira geração da terra foi desde Adão e Eva até Noé. E Noé, nesse período de tempo, Deus procurou um justo para vir saber aquilo que Deus ia ter como solução para tirar o problema da humanidade. Naquele tempo, a Bíblia diz que os homens eram cruéis, não tinham amor uns pelos outros, matavam-se uns aos outros, tinham o problema da fornicação, de tudo, quanto a gente vê hoje. Irmãos, a Bíblia diz que a terra se encheu de violência e Deus abominou essa situação. Por consequência, procurou um justo na terra. E Deus encontrou Noé. E Noé foi o homem que teve o início da criação da arca, e ele foi preparando a arca durante um período de 100 anos. E a cada momento que ele estava a montar a arca, ele pregava para o povo: venham, por favor, venham, Deus vai mandar chuva, vai destruir vocês. Mas ninguém deu acesso à palavra de Deus. Por quê, irmãos? Logicamente, Noé estava a criar um barco no meio de terra seca. Não havia como ter um mar ali ao lado que é para fazer levantar aquela arca. Tampouco naquela época não tinha nunca chovido ali naquele lugar e tinha muita dificuldade de ter chuva. E os homens riram-se de Noé. Noé está maluco, está a criar um barco no meio do deserto. Ali não tinha nada. E Deus teve que mandar e preparar tudo isso pelo poder de Deus. Ora, a um certo momento a arca está pronta. Moisés, mesmo tendo pregado durante 100 anos, irmãos, só se salvaram 8 almas, segundo as Escrituras. Noé, sua esposa, Sem, Cão e Jafé, e as 3 noras foram as últimas pessoas que se salvaram. Únicas pessoas. Ora, vemos que todo animal dos quais Deus criara, eles entraram todos em um casal de cada espécie, e cada vez que fossem também animais puros, entravam 2 de cada vez. Portanto, 2 casais, outros um casal, e todo o povo da terra entrou, animais e homens e mulheres, dos quais estiveram a trabalhar com Noé. 8 almas apenas foram lá salvas. Tudo o resto parou. Agora escuta, a igreja. Foi média de 13.000 anos, desde Adão e Eva até o período em que Deus mandou chuva na terra para destruir a humanidade. Vejam que desde o 4º império, daquilo que Deus deu revelação ao profeta Daniel, Daniel viu 4 impérios surgirem, que eram Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e depois Roma, da qual existe até os dias de hoje. Daniel 2,44 diz que no tempo desses reis, Deus vai suscitar um reino eterno. Vai pulverizar todos os reinos deste mundo e vai se fazer um único reino. E quando chegamos no 4º império, segundo a profecia de Daniel, Deus vai dar a revelação daquilo que vai, na verdade, acontecer com Jesus. Daniel 9, vamos aí para Daniel 9, por favor, e vamos ver o que foi revelado ao profeta Daniel. O profeta Daniel, irmãos, teve uma revelação tamanha, grande, e Deus estava-lhe a mostrar os últimos acontecimentos do planeta, pois que já estava ali Daniel no período de Nabucodonosor, ele foi levado cativo, ele viu a cena toda que se passou no reino da Babilônia, ele viu o domínio dos medos e persas, ficou também nesse governo durante um tempo, depois vieram a Grécia e veio o Império Romano.
Durante o período do Império Romano, do qual existe até hoje, que é cabeça de ouro Grã-Bretanha e Estados Unidos da América, nesse período de tempo, irmãos, Jesus nasceu. O cumprimento do mistério desde a criação, lá quando Adão e Eva pecaram, Deus tinha planeado mandar Jesus. Demorou todo esse período de tempo, esse mistério, e aconteceu no tempo do Quarto Império. E aqui nós vamos ver o que Daniel vai ver na visão. Daniel 9, versículos 21. Diz: estando eu ainda orando, falando na oração, veio o varão Gabriel na minha vista, a minha visão, ao princípio veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para te fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo de Israel, e sobre a tua santa cidade, que é a cidade de Jerusalém, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Ora, queridos irmãos e amigos, nós estamos no período do Quarto Império, da qual a Bíblia fala é o Império mortífero e feroz, Roma. Nós conhecemos pela história que Roma era um governo imperial, pois que tinha lá o grande imperador Júlio César, do qual vai ser assassinado pelos próprios amigos dele, da cúpula lá da liderança, e eles vão dividir o reino. Quando Roma ser dividida, vai dar acesso à Roma papal, já não é a Roma imperial, vai ser aquilo que nós encontramos no Apocalipse 3, as duas bestas, a besta papal e a Roma, que é a besta imperial e a besta papal. Nesse período de tempo, irmãos, Jesus está aqui, segundo essa profecia de Daniel, Deus já estava a dizer, com média de 650 anos antes que Jesus nasça no nosso planeta, que tudo isso aconteceria. Ora, Jesus vem fazer o quê? Vem para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados desde o princípio de Adão e Eva, lá quando pecaram no Jardim do Éden, para expiar toda a iniquidade do planeta Terra, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ser ungido pelo próprio Deus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando Jesus sai da cruz do Calvário, ele já não é o menino do berço, aquele menino manso que cresceu, que foi ali, mas agora ele ressuscita da cruz, do tumbo, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ora, quando a Bíblia diz que sabe e entende desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, ele é chamado príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as ruas e tranqueiras se reedificarão, mas em tempos muito angustiosos. Depois das 72 semanas, será retirado o Messias, não será mais, e o povo, escuta igreja, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverão guerras, e estão estabelecidas as grandes calamidades da terra. Ora, nós estamos a ver aqui que nós estamos a ver um quarto império do qual vai crucificar Jesus. A Bíblia já está a falar com média de 650 anos antes que Jesus morreria. Depois de morrer na cruz do Calvário, ele ia ressuscitar e voltar para o Pai. Quando ele volta para o Pai, vai haver guerra nos céus, Satanás e os seus anjos, Miguel e os seus anjos, então vão derribar, tirar do céu Satanás e 1/3 dos anjos, e vão permanecer aqui na terra até ao fim.
Ora, quando Jesus vai e tem essa batalha no céu, Satanás é lançado por terra e agora o trabalho de Satanás é a perseguição da igreja de Jesus. Ora, o grande preço da nossa salvação humana, irmãos, é aí que tem todo o cenário, porque ele é mandado por Deus, o Pai. Jesus vem no plano da salvação da raça humana para morrer na cruz do Calvário. E Jesus morre numa cruz para a simbologia de abraçar toda a humanidade, dos céus à terra, debaixo da terra e de todos os extremos. Ora, não há ninguém hoje que possa dizer não tenho direito à salvação, pois que Jesus morreu numa cruz do Calvário para abraçar toda a raça humana. Vinde a mim, diz Jesus, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É unicamente pelos méritos de Jesus ter morrido, irmãos, na cruz do Calvário, que nós obtemos a nossa salvação. Ninguém se salva por méritos próprios. O eu dizer não vou ser pecador, eu vou me portar bem, direitinho, eu vou fazer tudo, porque Deus não vai deixar isso acontecer. Porquanto a nossa natureza está corrupta, tem o símbolo do pecado, então só unicamente pelo sangue precioso de Jesus nós somos lavados e transferidos para as mãos do Criador como santos, puros e justos. Quem está com Cristo, quem recebe Jesus como Senhor e Salvador, não há condenação para ele. O mundo, irmãos, não vai ser condenado pelos beberrices, fornicações, o espírito de matar, roubar, mentir. Não, de tudo isso é importante nós não fazermos, sim, mas o mundo vai ser ainda condenado por rejeitar Deus como Criador, por rejeitar Jesus como Senhor e Salvador e rejeitar o poder dentro da sua palavra. Esta será, na verdade, a condenação do mundo. Por isso está lá em João 3, versículos 16, eis que Deus amou o mundo, isso de tal maneira que nos enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vocês podem entender por essas palavras que isso mostra o grande amor do Deus Criador pela raça humana. Embora nossos primeiros pais tenham pecado, nós aqui estamos a ter uma graça da parte de Deus de enviar Jesus para pagar o nosso pecado na cruz do Calvário. Lá na cruz, Jesus vai cravar todo o nosso pecado, a nossa imoralidade, as nossas dores, as nossas doenças, toda a nossa preocupação e ansiedade, fica tudo gravado lá na cruz do Calvário. Agora, o que é importante para nós, igreja? Que nós tomemos conhecimento desta realidade e possamos ser merecedores da salvação. Jesus nos ensina, irmãos, nesta manhã. E a vida eterna é esta, que te reconheço a ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Este é o nosso passaporte para o céu. Não há nada que nós possamos fazer por nossos próprios métodos. Não posso me salvar por mim mesmo, eu tenho que passar pela cruz de Jesus. O sangue de Jesus é simbologia da borracha que apaga todo o nosso pecado. Nós somos os lavados no sangue do Cordeiro, do qual Jesus fala no Apocalipse, através do profeta João. Ele vai ver milhares de pessoas lá na alva, já lá no trono da glória. E João vai perguntar quem são estes. O anjo vai dizer, estes são os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Tu e eu, meu irmão, somos os santos lá na glória, dos que vão ser chamados a terem a glória eterna, a vida eterna para com Cristo. Então viveremos com Jesus eternamente. Como nós estamos a ver aqui Daniel 9, já Deus estava a dar anúncio antes que tudo aconteça, para que nós, raça humana, soubéssemos o que vai acontecer. Certamente, depois de Daniel morrer, o anjo vai lhe falar, Daniel, agora fecha essa visão
e vamos ter que esperar ao tempo oportuno que essa mensagem se cumpra. E passaram-se muitos anos. Houve o domínio do Medo-Persa, domínio da Grécia, domínio da Roma. E só depois, durante um tempo, veio Jesus, nasceu, cumprindo o plano da salvação. A profecia dada em Daniel, irmãos, demorou muito tempo. Como tanto no Jardim do Éden foi descrita, bem clara, que haveria guerra entre a raça da mulher e a raça da serpente. Portanto, desde o Jardim do Éden, o mundo entrou num conflito eterno, até que Jesus nos venha buscar. Nós não vamos parar nunca de lutar no nosso viver, porque Satanás, ele vai querer ciblar a nossa vida. Tudo quanto nós temos que fazer é olhar para a cruz do Calvário, de onde nos vem a salvação. Irmãos, Jesus pagou esse preço. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por méritos de Jesus Cristo, que ele vai cravar tudo. Vamos ver Isaías o que diz sobre essa crucificação, quando Deus também dá em visão a profecia ao Isaías, profeta Isaías. Isaías 53. Aqui diz: quem deu crédito à minha pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era o mais desprezado dentre os homens, indigno dentre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Irmão, Jesus, pelo peso do nosso pecado, ele deixou de ser bonito. Pelo peso do pecado, Deus ficou feio de todo o corpo. Eles mataram Jesus com pau, eles batiam, cuspiam. Jesus ficou desfigurado para pagar o preço da nossa salvação. Imagina que cada um de nós tivesse que apanhar o quanto Jesus apanhou lá. Antes de apanhar, antes de ir para a cruz, ele teve que apanhar tanto. E depois ele vai para a cruz e os homens vão lhe pôr pregos na mão e nos pés. E vai ficar lá na cruz até perder o fôlego da vida. É uma morte cruel. Nenhum de nós, irmãos, quer passar por aí. O que fazer para que nós possamos ganhar a vida eterna? Tudo quanto tínhamos que fazer, tudo quanto tínhamos que dar já foi feito. Nada nós podemos fazer para herdarmos a vida eterna. Mas Jesus, pelo amor divino, amor eterno, ele pagou. O nosso sofrer, a nossa preocupação, as nossas doenças, tudo ficou gravado na cruz do Calvário. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. É assim que nós olhamos para Jesus. Jesus não tem nenhum parecer para nós, não tem nenhum galardão. O mundo lhe abandona até hoje. Irmãos, há muitas 34 mil religiões no mundo para fazer o quê? Não adianta termos 34 mil religiões, pois que nós não estamos a dar honras e glórias a Jesus. A cada dia nós crucificamos mais Jesus no nosso viver. Parece que Jesus está a ser crucificado todo o tempo e toda a hora, por causa dos homens maus. Mas, irmãos, nós, na verdade, estamos a chegar ao fim dos tempos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras já fomos sarados. Vejam quanto é maravilhoso nós podermos aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Há uma promessa aqui, igreja.
há uma promessa de que tudo que nós tínhamos que fazer para ter boa saúde, boa vida, paz, serenidade, tudo já foi feito por Jesus. Ele crava toda a nossa maldição. A Bíblia diz que a lei de Deus é intransgressível. O salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso nós estamos aqui hoje, irmãos, pela presença do poder do Espírito Santo, o qual é o Consolador que vem nos proteger pelo poder da palavra de Deus. Qual é esse poder? Qual é essa palavra? Vamos para Apocalipse 19, por favor, e vamos ver que dom e que palavra nós somos protegidos. Apocalipse 11, 19, versículos 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel, verdadeiro, ele é que julga e peleja no nosso lugar com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. O que são os diademas? Somos nós, salvos, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Cada ser humano que aceitar Jesus como Senhor e Salvador será uma pedra preciosa para a coroa de Jesus. E cada vez, irmãos, escuta, igreja, que nós praticarmos a palavra de Deus e fizermos conhecer a palavra de Deus a outras pessoas, também teremos os nossos diademas na nossa coroa. Quantos é que eu vou salvar até que Jesus venha nos buscar? Eu não sei. Só sei que eu quero ter uma coroa como a de Jesus, cheia de diademas também. Quanto mais pessoas vocês trazerem a salvação, por vosso trabalho, dedicação, ajudar o oprimido, o órfão, a mulher viúva, mais coroas vocês terão. Irmãos, eu não conto quantas pessoas Deus já me mandou há 60 anos vivendo neste planeta. Não tenho números na mão para poder contar. Mas foi muita gente que Deus já mandou. E através da minha presença, Deus abençoou muita raça humana. Passei por 2, 3 países diferentes e lá eu tive que fazer também a obra do Senhor. Não há tempo a gastar. Igreja seja uma igreja fervorosa. Marcos 16:15 diz: pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, esse será salvo. Quem não crer será condenado. Nós somos o ministério apostólico da palavra de transformação e reconciliação com Deus. Transformação da palavra, porque é o peso, o poder da palavra de Deus que nos transforma. E nós somos também um ministério da reconciliação para podermos ir falar a todos os quantos já conheceram Cristo, já gostaram do ministério uma vez e voltaram para trás. A esses temos que orar, vigiar todo o tempo, para que eles também tenham acesso à salvação. Irmão, Jesus diz: se estás aí perdido, não sabes em que igreja estar, qual é o melhor ministério para estar, Jesus te responde nesta tarde: eu sou o caminho, verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Jesus diz que a vida eterna é essa, da qual nós estamos aqui hoje para herdar a vida eterna. Que te reconheço a ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu, ó Pai, tu enviaste. Crendo em Cristo, nós seremos salvos. Crendo na sua palavra, seremos salvos. Crendo no Deus Criador dos céus e da terra, nós seremos salvos. Igreja, não há verdade fora da Bíblia. Há muitas pessoas que estão-se a perder por buscarem conhecer mais lá fora. Não há quem vai trazer todo tipo de livro, leituras, conhecimento fora da Bíblia. Não há verdade. Jesus, ele foi ser tentado por Satanás. Deus permitiu que Jesus fosse à montanha para ser tentado por Satanás. E quando Satanás se aproxima de Jesus, ele diz: está escrito. E Satanás responde: também está escrito. Tudo quanto existia nos primeiros livros da Bíblia, aquilo que Deus deu como revelação a Moisés, é aquilo que Jesus conheceu como a palavra de Deus.
Hoje nós temos várias tecnologias, temos vários lugares onde buscar informação, mas eu aconselho ainda que vocês fiquem somente dentro das Escrituras Sagradas. Nós não temos uma restrição obrigatória, mas o meu conselho, igreja, é que vocês fiquem dentro da palavra de Deus. Não vão buscar conhecimento lá fora. É aquilo que a gente chama o espírito do adultério. A mulher prostituta é uma mulher que quer Deus e quer também o mundo. É alguém que está aqui no mundo, quer o mundo e quer Deus. Ora, essa associação não vai para lado nenhum. Temos hoje, igreja, 34 mil religiões no mundo, mas nenhuma delas quase vai a Deus. Vão todas à perdição porque não fazem a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E o outro semelhante a esse, ama o teu próximo como a ti mesmo. E se fizeres isso, bendito serás ao entrar e ao sair, e ganharás a vida eterna, tu e a tua casa. Então é isso do quanto nós temos que viver. Ora, hoje, igreja, o que é que nós precisamos de fazer? Como estarmos preparados, pois que estamos na reta final. O profeta Daniel 2,44 diz lá que no tempo dos reis que são agora a Europa, Estados Unidos da América, virá uma pedra do céu sem mão humana e vai pulverizar todo o nosso planeta. Tudo vai fazer, tudo destruir. Mas isso que vai subir, os eleitos com Jesus, antes dessa destruição, nós faremos um monte grande e reinaremos com Cristo de eternidade em eternidade. Ora, quando é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer somente quando tiver dado Deus ordem a Jesus e aos seus anjos para nos virem buscar. Mateus 24, vamos ver aqui que há pastores que já estão a dar uma data. Eles têm mais ou menos a impressão de quando Jesus vai vir. Querem fixar datas para homens e mulheres. Aqui diz Mateus 24, 36, porém, naquele dia e aquela hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, escuta, igreja, nem o Filho, nem Jesus, mas unicamente o Pai. Ora, se Jesus, o que morreu por nós na cruz do Calvário, não sabe, como um pastor vai saber? Como é que vocês vão entender quando sair a boca de um pastor que Jesus vai vir amanhã ou depois da manhã? E por esse exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia estava lá. Em 1844, eles eram todos da Igreja Batista. Antes do Adventista do Sétimo Dia, eles estiveram lá todos juntos, andaram a pregar a palavra de Deus segundo o Evangelho de Batista, João Batista. E quando eles acabaram de pregar em todo lugar do mundo, eles prepararam as pantufas e as malas e de algum maluco disse que Jesus viria naquele dia. E a igreja toda esperou. Os Estados Unidos ficou todo parado aí. E todos queriam que Jesus viesse naquela hora. Mas, irmãos, em 1844 Jesus nunca chegou. Até os dias de hoje. Houve o maior desapontamento da igreja, do qual a igreja morreu. Parte de muita gente desmoronou. Deixaram de seguir a Cristo. Ora, o quanto é importante nós falarmos a verdade. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus não volta para trás vazia, senão que ela prospere para lá onde ela é enviada. Mas quando isso se cumpre, quando a palavra de Deus é falada com poder e autoridade dentro das Escrituras. Eu não posso vir trazer aqui a minha narrativa, a minha história. Não é válido para o povo de Deus. Eu tenho que pregar unicamente a palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora então, vamos para Isaías 1 outra vez. Isaías 1. E vamos ver o que nós, igreja, precisamos fazer. Hoje o culto vai ser bem curtinho, não vamos permanecer. Isaías 1.
o que é que nós, irmãos, precisamos fazer para nos preocuparmos com a nossa salvação, pois que estamos na reta final. Isaías 1, versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos como? Através da palavra de Deus. Perdão. Essa palavra que eu estou-vos a falar é que liberta, é que traz cura, traz vitória. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos corações, dos vossos atos de diante dos meus olhos, diz o Senhor. Cessai de fazer o mal, parem de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto. Escuta agora, igreja. Ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Esse é o maior trabalho da igreja logo após a pregação do Evangelho. Irmãos, imaginem que vocês vão pregar o Evangelho a uma família que não tem comida. O que ele vai ouvir é a fome. Ele não vai ouvir a tua conversa da Bíblia nem de Deus. Primeiro vamos cuidar da barriga do irmão e depois vamos falar-lhes de Deus. E aí a palavra de Deus ela vai sentar como deve ser. Se a pessoa está numa emergência, tem um problema, vai primeiro resolver, ajudá-lo a resolver o problema e depois dar-lhe a solução. A solução para o nosso viver é Cristo, do quanto Ele morreu na cruz do Calvário e pagou por cada um de nós o preço da nossa salvação. Igreja, escuta, há um método do qual Deus instituiu para nós podermos ajudar os oprimidos, os órfãos, através de dízimos e ofertas. Há quem vai contra esse proceder. Há quem diga que já não é agora, não é o tempo, antes era a troca de alimentos, mas hoje a igreja tem custos, irmãos. Quando eu aqui na minha casa sei que eu tenho que pagar renda, água, luz, gás, o táxi da casa, o VAT ou a via, não sei como é que chama isso, em outra língua, mas eu tenho que pagar tudo aqui na minha casa. Tudo e mais alguma coisa. A igreja do mesmo se faz. A igreja tem que pagar impostos, irmãos locais, de onde ela está estabelecida, tem que pagar luz, água, e o pastor da liderança da igreja não pode fazer sozinho. Precisa da igreja para ser levantada. Só com o trabalho do povo é que nós podemos nos erguer e irmos para outros lugares no mundo. Sem essa força nós não podemos fazer nada. Bem que Deus é real, Ele vai levantar povos, mas é bom que todos nós juntos nos levantemos. Porque é isso a palavra de Deus. É fazer o falar da palavra de Deus e também cuidar da fome, do calçado, do vestuário. Temos que ter igrejas a trabalhar 24 horas. O meu maior desejo, igreja, é que neste ministério eu possa ter um turno de 24 horas. 12, vamos despachar os turnos de 12 horas a 12 horas e todo mundo vai ter a igreja aberta 24 horas por dia. Nesse ministério tem que rolar como rolou no princípio, lá com o rei David e o rei Salomão. O templo nunca fechava, irmãos, era 24 horas para dar alimentação ao necessitado, ao pobre. O nosso trabalho é ministrar a palavra e também colaborar com o cidadão. Todos são chamados, poucos os escolhidos. Por isso nós temos esse projeto do Gedeão. O projeto de Gedeão, os soldados de Gedeão, queremos adquirir 300 patrocinadores para esse ministério. Para a Igreja Apóstolo de Jesus Cristo, Apóstolo Paulo de Jesus Cristo, essa igreja é parte desse ministério grande da palavra de transformação e reconciliação com Deus. Ora, os 300 quem são? São da linhagem, do mesmo exemplo que os soldados de Gedeão, e nós estamos para fazer o quê? Frente de batalha. Vamos trabalhar à frente do ministério, dando acesso àquilo que o ministério precisa. Ajudar com dízimos e ofertas, viagens apostólicas, renda da igreja, cadeiras,
sei lá, tudo o que existe lá dentro. Temos que comprar baterias novas, cadeiras, cortinas, tudo. Irmãos, ainda nosso tempo não está erguido. Mas ele vai demorar se vocês não ajudarem. Vai se fazer pelo poder de Deus. Mas se vocês todos juntos estivermos juntos a colaborar, será mais rápido e mais eficaz. E então nossas crianças lá em Angola não passarão fome. Vamos, depois desse primeiro templo, vamos abrir um templo em cada canto daquele lugar. Toda Angola tem que ter uma igreja, e Pajoc, a igreja Apóstolo Paulo de Jesus Cristo. O nosso ministério vai ser um ministério grande, irmãos, porque a bênção do Senhor que está aqui nesse ministério. E nós vamos fluir. Agora é bom que tu tenhas parte nesse ministério. Não volta para trás. Se já estás aqui, conheça esse mistério. Queres vencer? Fica conosco. Seja um participante. E ora-se constantemente. Nós temos aqui nas lives, programa das 18 às 20. Temos das 21 às 0 horas com Antônio Casamaior, o nosso apóstolo. Eu estou a pregar aqui todos os dias às 11 da manhã para que ninguém tenha falta de alimento espiritual. Então, igreja, estejam atentos. Vamos ouvir esse louvor e vamos dar por terminar o nosso culto solene, tal qual eu estou. Entrega a tua vida a Jesus, do jeito que estás aí, meu irmão, do jeito que tu estás aí, vem a Cristo, tal qual eu estou. Aqui está. Vamos ouvir esse louvor e vamos então dar por terminar o nosso culto solene. A qual eu estou é o hino que vamos entoar agora. Irmão, ainda que os teus pecados estão-te a incomodar, não há condenação para aquele que crê. Crê somente. O poder da palavra vai te transformar. Tu és um escolhido. A partir de hoje, segue a tua visão. Segue o teu caminho. Deixa o pecado para lá. Venha a Cristo. Ainda que teus pecados sejam muito grandes, Isaías diz que tudo vai ficar limpo, tudo vai ficar limpo, tudo vai ficar arranjado. Amém? Da qual eu estou, eu venho a ti, aceita-me, ó Salvador. Confiante sou em teu amor, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, eu venho a ti, então me podes conceder e minhas faltas esquecer, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual eu estou, eu venho a ti, e tu minha alma limparás, com teu amor me envolverás, ó Salvador, me achego a ti. Se você está aqui, meu irmão, acabou de louvar esse hino, e que está aqui pela primeira vez, aceita Jesus no teu coração. Faz essa oração comigo, meu irmão. Eterno Deus, muito obrigado, Pai Santo, pela vida, a saúde que tu nos dás. Nós estamos aqui tal qual nós estamos, Pai, para nos entregarmos a ti. De coração voluntário, nós queremos que tu sejas o nosso Senhor,
o nosso Salvador, e que tu nos apresentes diante de Deus como santos, puros e justos. Ora, não há condenação para aquele que crê. Nós aceitamos a tua promessa para que possamos herdar a vida eterna, Pai. Muito obrigado pela tua santa presença. Perdoa, meu Deus, todos os nossos pecados e faltas. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, a todos vocês. Continua a partilhar essa mensagem. Vocês vão ter, depois de 1h, 1h30, todo esse vídeo aqui no YouTube. Lá estão quase 500 vídeos já. Vocês têm louvor, têm palavra. Vão buscar aonde isso? No YouTube, @ManuelSilva8954. Ok? @ManuelSilva8954, onde vocês poderão ir buscar tudo no YouTube que já lá está, louvores, pregações e tudo quanto mais. Então, fora disso, irmãos, nós temos a nossa página do Facebook, que é a página Igreja IPAJOC. Temos o nosso Ministério Apostólico da Palavra de Transformação, Reconciliação com Deus, do qual Antônio Casamaior temos como líder, e ele está aqui na live do TikTok praticamente todos os dias, das 18 às 20, das 21 às 0 horas, para o programa Bíblia Responde. Então não se esqueçam, não falhem. Irmãos, vamos colaborar, vamos trabalhar. Eu estou aqui todos os dias Depois temos louvores quase todos os dias da semana. Então seja bem-vindo, seja um participante nesse ministério, entregue a sua vida ao Senhor e Ele tudo fará no nosso viver. Então eu vos despeço com muito carinho. Temos aqui nosso irmão Kenny Compete. Thank you, Ken. Kenny, muito obrigado pela tua santa presença aqui. Tu és um santo, hein? Um daqueles da elite de Jesus. Grupo Manjar, thank you for your presence as well. Grupo Manjar, não sei de onde é que vocês estão, mas é um prazer ver-vos todos vocês. Irmãos, nós estamos a acabar bem cedo esse culto para eu poder descansar. Vocês já estão a ver que eu estou mesmo rebentado, cansado. E vou descansar um pouco para darmos o louvor da parte da tarde por volta das 16, 17 horas. Então vamos estar atentos ao louvor. E pela noite temos o apóstolo Casamaior, Antônio Casamaior, que vai estar certamente aqui nas lives, no programa da Bíblia Responde ou o estudo bíblico antes, 18 às 20, das 21 às 0 horas. Um abraço a todos, igreja, que Deus nos abençoe. Muito obrigado por vossa presença. Tchau.